E eu quero mostrar para você aqui agora alguns recursos, algumas ferramentas que nós vamos usar aqui, utilizar com mais frequência, né? Aqui no menu arquivo tem os comandos de padrão, mais ou menos de todos os programas. E a gente vai usar bastante aqui importar, a opção de importar. Na opção de importar aqui ele dá várias extensões de arquivos que é possível nós importarmos de outros programas para o SketchUp. Arquivos do próprio SketchUp e arquivos do CAD, 3ds, objeto também do CAD, do Google Earth aqui, e alguns arquivos de imagem. O que nós vamos usar muito vai ser os arquivos de AutoCAD e alguns arquivos de 3ds e o objetos que são ambos do Max. O CAD a gente vai usar muito para importar plantas baixas, né? E aqui no menu editar tem quase todas as ferramentas que a gente tem e uma que não tem é essa aqui, ó, que é reexibir, que é quando a gente oculta qualquer objeto aqui na nossa cena. Vou fazer um quadradinho aqui. Se eu clico com o botão direito nele e peço para ocultar esse objeto, se eu quero reexibir ele, eu tenho essas opções aqui, ó. Selecionados, que você vê que ela está inativa, que eu já vou te mostrar o porquê. Último, que você vai reexibir o último objeto que você escondeu. E quando você pede para reexibir tudo, ele vai reexibir tudo que você já havia ocultado antes. Aqui no menu visualizar tem alguns recursos que a gente deixa marcado ou desmarcado. Aqui nós temos a geometria oculta, que está desmarcada. Essa geometria oculta, ela deixa aparente, mesmo que depois que você esconda o objeto, ela deixa aparente os vértices dela aqui, as edges, as faces, só que num plano transparente, no estilo transparente. E esse recurso aqui, exibir selecionado, serve para isso. Ele exibe, se for um objeto aberto, ele exibe por faces, ou se for um grupo ou componente, ele exibe tudo. Então, nessa opção aqui da geometria oculta habilitada, eu recomendo deixar ela desabilitada enquanto você está modelando, porque quando você tem uma geometria na frente da outra e você está com essa opção habilitada, se você ocultar essa geometria e quer mexer naquela lá de trás, não vai ser possível, porque essa daqui está atrapalhando a nossa visão. Então, eu aconselho deixar ela desabilitada e habilitar quando nós formos precisar para utilizar, para suavizar arestas e outros tipos de modelagem e desenho que nós vamos ver em seguida. Essa opção aqui, planos de seção, deixa visível os planos que você fizer na sua cena aqui. Os cortes, né? Para apresentação de projetos em 2D. Se essa opção estiver desabilitada, ela não vai aparecer aquela caixa em volta. Se corte de seção estiver desabilitado, ele não aparece os cortes de seção. Então, essa aqui você pode deixar ela sempre habilitada, ela já vem habilitada por padrão. Os eixos sempre habilitados, eu aconselho você a deixar, nós já falamos dele no vídeo anterior. As guias também, se você usa muito, especialmente se você usa bastante a fita métrica para fazer linhas, guias e demarcações,
Se ela estiver desabilitada, ela oculta as linhas guias. E não é muito interessante, até mesmo porque, como eu disse, eu uso muito pouco, mas esporadicamente a gente acaba utilizando. A opção de sombras e névoa, nós vamos nos aprofundar na parte de iluminação, mas eu aconselho você deixar sempre desabilitado, porque as sombras pesam muito. Então, se você já tem alguma cena aí que está configurando a iluminação, se você for configurar antes de iniciar o detalhamento dela, você configura a sua sombra bonitinho, vem aqui em visualizar a animação, cria uma cena e deixa ocultado essa sombra. A névoa é aquele recurso de névoa que vai ficando cada vez mais apagado, como se fosse névoa mesmo. Também não é interessante deixar habilitado. Esses estilos de aresta aqui são os mesmos que esse aqui, com exceção desses perfis aqui, eu não uso, não deixo habilitado, eu acho que fica ruim de trabalhar, exceto em algumas ocasiões em que eu tô trabalhando e mexendo com algum arquivo em 3D. Em 3D não, importados do 3D Max. Essas outras opções aqui são das texturas, que são essas mesmas aqui. Então é mais interessante você deixar habilitado aqui, se você quer mexer. Às vezes nós usamos a transparência, não é sempre, mas em algumas situações elas são bem interessantes, as ferramentas, e você vai ver depois. A animação é onde a gente inicia a nossa edição de cenas. E aqui, voltando no menu visualizar, você viu que antes esse guia de cenas estava inativo. Se você deixar ele desabilitado, você não vê as cenas que você colocou, você adicionou aqui no seu projeto. E eu não acho interessante, porque o outro único meio de visualizar as cenas é pelo menu janela e cenas. E aí toda vez vai gerar essas miniaturas aqui. E se você tem uma cena já muito grande, muito complexa, ela vai gerar uma por uma aqui e demora às vezes algum tempo, ou você tem que deixar mais essa janela flutuante ali habilitada, e eu não acho interessante. Eu aconselho você deixar sempre essa opção aqui habilitada. Deixa eu só tirar esse perfil aqui de aresta. Na ferramenta câmera tem os mesmos recursos que tem aqui: orbitar, panorâmica, zoom, campo de visão, modelo centralizado. O modelo centralizado é se você começa a modelar e seu objeto foi lá para o fundo, você pode clicar com o botão direito e vir aqui, ó, modelo centralizado, ele vai se aproximar bastante. É um recurso bem interessante. Às vezes na nossa modelagem ali a gente deixa escapar, ele vai lá para o fim do mundo e não é legal não. E aí muita gente acaba se perdendo aí nas medidas e fazendo uns objetos estrondosamente grandes aí por conta disso. A ferramenta de desenho, além dos outros recursos que tem aqui, tem apenas a caixa de areia, que nós vamos ver a seguir nos próximos vídeos. Aqui também tem praticamente todas as ferramentas que tem aqui, além de algumas outras extensões de plugins que eu já instalei aqui, que depois eu vou te mostrar. E aqui na janela nós temos algumas opções que nós usamos bastante. Começar daqui, informação do modelo. O que nós usamos muito é aqui unidades, que você pode trocar para centímetros, metros, polegadas, qualquer uma das medidas. Aqui colocar quantas casas decimais você quer depois da vírgula. Você pode colocar um zilhão de casas decimais ali. Em animação são alguns efeitos, ali, algumas configurações da animação da cena. Arquivo são as informações do seu arquivo em geral. Localização nunca foi salvo, porque você vê aqui eu não salvei ele.
Componentes é alguns recursos para você configurar os componentes. Eu recomendo deixar esse padrão aqui, não mexer. Aqui ele só vai deixar mais claro, mais escuro, ocultar algumas coisas ali. Créditos, você pode reivindicar seus créditos no seu modelo. Você clica aqui, se conecta, você tem que ter uma conta no Gmail, no Google. Você faz seu login aqui e aí você pode colocar o seu nome ali e reivindicar os seus créditos naquelas cenas. Essas aqui são algumas configurações para a ferramenta de dimensões. Se você quer, deixa eu fechar aqui, eu não sei se ela vai... ela vai funcionar. É como você quer esse modelo aqui das setas, das linhas de marcação. Se você quer uma barra, se você quer o ponto, uma seta fechada ou uma seta aberta. Isso aqui depende muito, vai do seu gosto mesmo. E aqui você... Deixa eu colocar com a seleção para ela não se movimentar. Você seleciona e atualiza todas as dimensões que estão selecionadas. Você pode aqui ainda selecionar todas as dimensões, se você tiver mais de uma dimensão na tela. Aqui você seleciona todas as dimensões e pode fazer as modificações de como você quer. E aqui ainda você pode alinhar o texto acima, centralizado, ou abaixo, exterior à linha. Esse exterior e o acima dão quase a mesma coisa. Estatísticas, aqui ele dá tudo, são mais informações técnicas no modelo. Ele dá para você que tudo que tem dentro do seu modelo. Quantidade de faces, arestas, grupos, instâncias, guias, pontos, guias, grupos, imagens, polilinhas, bolinhas, quadradinhos, o que você precisar, que o que tiver na sua cena, ele vai dar essas informações para você. A geolocalização, você pode adicionar um terreno, se você quiser, um terreno real, do mundo real. Você pesquisa aqui pelo mapa e insere aqui, nós vamos nos aprofundar nisso um pouco mais depois. Essa renderização aqui, não confundam com nenhuma renderização, algum plugin, Carteia, V-Ray. Isso aqui é apenas quando nós exportamos alguma imagem e aí ele configura a imagem para usar a textura com suavização dos serrilhados, para ela ficar melhorzinha. O SketchUp puro ele entende como renderização as imagens que nós exportamos, ou as cenas aqui em andamento que nós exportamos como animação. Se nós quisermos fazer uma animação aqui com o SketchUp puro, ele é possível fazer. O texto são os textos que nós temos na ferramenta de texto e de texto em 3D aqui, o que vem por padrão, e as unidades que eu falei antes, no começo. Aqui temos as informações da entidade, vai mostrar o que tiver, as informações do que tem selecionado ali. Materiais, componentes, estilos, camadas, estruturas, sombra, névoa, adaptar a foto, suavizar esta e instrutor são todas janelas que você pode colocar aqui, essas janelas flutuantes. Geralmente eu deixo essas 4 aqui, ó. Materiais, componentes, camadas, suavizar estas. Esse instrutor, nada. Aqui nós temos algumas outras opções também. Aqui em arquivos, em preferências do sistema, na parte de arquivos, é onde você pode escolher as pastas que você quer salvar os seus arquivos, cada tipo de arquivo, onde você quer. Quando você abrir esses arquivos, ele vai estar nessas pastas para te facilitar. Aqui os atalhos, eu já mostrei antes. Aqui são algumas compatibilidades aqui de dentro do sistema, você pode deixar desse jeito mesmo. Aqui também. São só algumas opções aqui de como você quer que o mouse se movimente. Eu sempre deixei padrão, nunca mexi, nunca tive problema. Espaço de trabalho, se você quer usar os botões grandes de ferramenta, que são esse modelo de botão.
Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Vamos voltar aqui. Preferências. Se eu não quero usar os botões grandes, é isso mesmo. Os botões grandes é aquele estilo que eu estou usando, senão ele fica esses botõezinhos aqui muito pequenos. E para quem é míope como eu, não é muito interessante não. Extensões são algumas extensões de plugins que estão habilitadas aqui. Os meus não estão aparecendo porque eu pedi para ocultar enquanto eu estava dando essas aulas iniciais aqui. Em geral, você habilita se você quer criar um backup e de quanto em quanto tempo que você quer salvar automaticamente. Verificar se há problemas no modelo, quando tem algum componente ou algum grupo, geralmente algum componente com algum problema na modelagem, ele já te mostra aqui. Se você quer, você pode habilitar essa opção, se você quer que ele verifique automaticamente, e se você quer que ele corrija automaticamente. Você pode deixar as duas desabilitadas. Em cenas e estilos, se você mudar o estilo da sua cena ali, a minha cena é uma cena padronizada aqui que eu fiz. Ele já mudou aqui, um pouco antes. E aqui você pode mudar o estilo para qual você quiser. E é isso aqui nada mais é do que um aviso quando ele muda de estilos. E você pode habilitar ele ou não. Eu não recebi nenhuma notificação porque o meu está desabilitado. O modelo aqui é quando você cria um estilo próprio aqui e aí você salva conforme você quer e procura esse modelo e importa ele aqui, como eu tenho o meu. OpenGL é só algumas configurações de otimização de trabalho. Você pode deixar essas 3 opções aqui marcadas. Ele, se eu não me engano, ele não vem com essas opções aqui, ele vem com 12 ou 15 milhões. E isso pesa muito enquanto nós estamos modelando. Então você deixa marcado aqui, é uma dica, usar a aceleração do hardware. Não marcar usar tamanho de textura máximo, porque ele vai otimizar todas as texturas e textura pesa. Usar a resposta rápida e deixar aqui 3 milhões de cores. Você clica em OK. E se você quiser criar um estilo, como eu tenho o meu estilo aqui, com a minha logo, a logo do curso, só você vir aqui, ó. Se você quer um fundo branco assim, você pode já escolher esse aqui, ou se você quer um fundo com céu, vai depender do que você quer colocar. Você vem em editar, aqui nesse OK, significa a marca d'água, é a imagem que você quer colocar no fundo. Aqui são os estilos de aresta que você vai querer, tem todas essas opções aqui. Os estilos de face também, o céu, a cor do céu, a cor do solo, se você quer com transparência ou não. Aqui as cores das geometrias, quando elas estão ativas, seleção, quando estão bloqueadas, cores de linhas, guias de corte de seção e outros afins ali. Se você quer colocar uma imagem qualquer aqui que seja, deixa eu achar aqui uma textura. Você pode colocar o que você quiser ali. Se você quer colocar, por exemplo, uma paisagem ali atrás, você pode escolher uma imagem do tamanho da sua tela. Você pode fazer isso no Photoshop. Você printa a sua tela ali e mede ali o tamanho da imagem. Você faz de acordo com a tela se você quer uma paisagem. Aqui você escolhe se você quer ela no fundo ou sobreposta. Quando ela está no fundo, você pode ver que ela está atrás dos eixos. Se ela está sobreposição, ela está na frente, ou seja, ela está na frente de tudo que você está modelando. E aí, sem chance. Aqui, esse criar máscara, deixa eu ver aqui, ele cria uma máscara que eu nunca usei, eu não
sei mesmo para que serve. Aqui você pode mesclar se você quer mais fundo, mais imagem. E isso vai deixando a imagem mais transparente. Você clica em próximo e aí você pode ajustar a dimensão da tela. Minto, você pode, não precisa fazer lá no Photoshop não, você pode, tem essa opção aqui. É que para paisagens eu nunca uso. E você pode usar ajustar a dimensão da tela, bloquear a proporção, significa que ela vai vir no tamanho, vai ficar no tamanho original dela. Quando você desmarca a opção bloquear a proporção, ela vai se espalhar por toda a tela. Então, se você quer uma paisagem aí no fundo por padrão, já tem essa opçãozinha aqui, ó. E aí tem mosaico por toda a tela, se há alguma coisa que você quer colocar em toda a tela, ou posicionado, que é a que eu uso. Eu uso posicionado, eu fiz uma composição no Photoshop e eu uso posicionado na minha tela. As duas que eu tenho. Não, nesse último layout eu não fiz, eu coloquei acho que 2 imagens. E uma eu deixo num canto, a outra eu deixo no outro. E aí você pode diminuir o tamanho dela ou aumentar o tamanho dela. Fica a seu critério, como você se sentir melhor. E aí você salva esse arquivo aqui em algum lugar. Teste layout. E aí você vem aqui em preferências, modelo, procurar o modelo. Opa. Onde que eu salvei? E abre esse modelo, ele vai abrir na sua cena. E o próximo documento que você salvar, você abrir, já vai vir com esse layout aqui. E aí você pode colocar o que a sua imaginação te disser para você criar. Eu vou voltar aqui com o meu. Acho que é aqui nesse outro. E voltou. E aí você pode criar vários estilos ali que você quiser. Como você vê aqui, eu coloquei duas imagens ali, posicionei uma em cada lado. Então é isso aí, essas são as principais ferramentas que a gente vai utilizar nessas primeiras aulas aí de modelagem de estruturas e detalhamento. E as outras ferramentas nós vamos vendo conforme as nossas aulas, para não ficar muita informação desnecessária para você nesse momento. E mais uma aula e nós vamos passar para as modelagens.